Tá aqui de tudo. Então, Bora vamos lá. lá conversar sobre, né, o texto. Hoje eu quis trazer um tema diferente, vocês viram, né? Que é a aposentadoria, que é um tema que é pouco falado ainda dentro da orientação profissional, né? Então, tem esse livro que eu amo, que é da Dulce, que é muito bom, chama Aposenta. Aposentação. É, eu adoro ele, de verdade mesmo. Eu acho que quem quer trabalhar com aposentadoria, ele é um guia excelente, assim, né? Os livros da Dulce geralmente são muito práticos, assim, né? Ela vai falando. Então, aqui, por exemplo, ela dá sugestões do que fazer no primeiro encontro, no segundo encontro, sabe assim, tipo, né? Técnica um, 2, 3, 4, é bem prático mesmo, assim, Dulce sabe? maravilhosa. Dulce, faz uma falta, não faz? Faz mesmo, de verdade, faz muita falta mesmo. Ela era muito solta, assim, né? Muito tranquila com as técnicas, com coisas assim, né? Que ela compartilhava muito isso. Então, era realmente era muito legal, né? As aulas delas eram muito legais, os produtos delas são muito legais, né? Enfim, Não, também que ela não, deixou um legado. mas deixa eu te falar também que os quadros dela estão tão maravilhosos também. Nossa, É, uma são, artista né? É uma maravilhosa. artista mesmo. É uma artista mesmo. Mas aí, a Dulce foi uma das pioneiras, assim, né, que falou de aposentadoria no Brasil, assim, não foi a única, não é a única, óbvio, né, depois foram se abrindo muitas propostas mesmo, assim, para a aposentadoria, mas ainda é um tema pouco trabalhado dentro da orientação profissional, né, ainda é um público pouco atingido, pouco trabalhado, a gente vê ainda, agora nos congressos, a gente vê um pouco mais de apresentação de trabalhos, né, contando sobre a aposentadoria, mas ainda é minoria, né? São Quem poucos. faz um trabalho muito bacana é a pessoa da Longeva. Conhece a Longeva? Não. Longeva, conheci lá. Faz um trabalho mais lindo. É, Olha, segue Longeva, segue elas lá no Instagram. Eu tive contato com ela, Juliana Seide, maravilhosa. Fiz uma. Ela é show de bola. Está falando de aposentadoria, foi até o TRF, não, STF, falar de aposentadoria. E tem que lá ela legal, lá falando da aposentadoria. Muito bom. legal. É realmente assim, né? O texto começa falando muito nesse envelhecimento mesmo da população, né? Que Uhum. está acontecendo. Então, a expectativa de vida tem aumentado, né? Hoje a gente vive 80, 90 anos, é tranquilo. A gente vive, né? Bastante, isso é mais comum, né? A gente vê pessoas vivendo aos 80, 90, e com bem, né? E bem, chegando nessa idade bem. É, e a gente tem uma diminuição da natalidade, né? Então, óbvio, o que que essa curva vai gerar? Vai gerar uma curva muito maior de idosos dentro do Brasil, né? Se Uhum. não nasce tanta criança, se a população está vivendo mais, quer dizer que, né, teremos um envelhecimento bem significativo da população. Então, Uhum. né, alguns países já sofrem mais com isso, né, já tem estratégias, tem tentado estratégias para trazer outras pessoas de fora, né? Atrair pessoas de fora para poder ter filho no país, ter família, para poder, né, dar uma circulada, mas aqui no Brasil ainda estamos andando nesse processo de entender o que vai ser esse envelhecimento mesmo, assim, né? O que está sendo já esse envelhecimento da população. Então, Uhum. inclusive, né, pensando carreira, né, carreira para mais velhos, né, acho que eu vejo algumas publicações já agora sobre isso, o quanto que é importante pensar nessas carreiras para outras pessoas que estão realmente ali mais velhas, né, e ainda querem trabalhar, coisa que, né, há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, pessoas de 50 anos, 50 e poucos, já eram descartáveis, assim, nesse sentido, né, e descartadas,
porque ninguém contrata, porque ainda temos bastante disso, mas já temos um pouquinho de melhora, mas ninguém contrata porque está próximo de se aposentar, então não é interessante para as empresas, a pessoa fica ali naquele limbo, né? Se ela tem 50, 55 anos, assim, ela tem uma dificuldade enorme de ingressar no mercado de trabalho, porque muitas vezes as empresas vão olhar e falar, não, né? Não vou contratar porque daqui a pouco está aposentando e não é interessante. Uhum. Então, vou optar por um de 40, de 30, sei lá, né? Enfim, e é um movimento que as empresas vão ter que mudar, porque a É conta porque não vai dependendo fechar. do profissional também, de 50 ele está cheio de experiência, né? Para passar, para trabalhar. Sem dúvida, né? E só que às vezes o peso dos encargos que isso pode gerar, às vezes ainda são maiores do que o benefício, né? Os benefícios que pode trazer. Óbvio que quando a gente está falando de gestão, de cargos mais altos, isso é realmente mais valorizado. Mas quando a gente está falando de cargos mais básicos, né? Assim, não é muito valorizado. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente está falando de cargos que exigem uma força física, exigem, às vezes, uma rapidez, uma habilidade, às vezes, mais cognitiva, mais possibilidade, né, de deslocar, de fazer. E aí, realmente, é onde pega, né? Na pirâmide ali, é muito, muito difícil. E aí acabam indo para a informalidade, né? Vão para outros trabalhos mais informais e tal, porque realmente não tem muito espaço. Mas é uma coisa que as empresas vão ter que rever, porque a conta não vai fechar. Essa Uhum. conta não vai fechar, não vai ter gente nova o suficiente para poder trabalhar. Então, né, mesclar, aí já tem vários artigos que falam sobre isso, mesclar não é tipos, não, como é que fala? Gerações. Mesclar gerações pode ser muito interessante, porque traz ganhos para todo mundo, né? Então, mesclar uma geração que é mais da tecnologia, que está mais adaptado, com uma geração que tem um pouco mais de visão, de racional, de ter mais resiliência, que tem mais, está mais acostumada a ter uma visão mais ampla sobre as coisas, e não mais imediatista, né? Então, pode ser muito interessante, porque um ajuda, um contribui o outro, mas é um desafio ainda, né? Estamos experimentando modelos nesse sentido, assim, tá? Então, né, pensando na aposentadoria, é uma coisa complexa, principalmente porque a gente vai percebendo, quando a gente fala, principalmente na questão da identidade, quanto que é difícil se descolar, muitas vezes, Uhum. de um trabalho ou, né, de quem você é no trabalho. Então, real é um luto, às vezes, muito difícil, por mais que às vezes possa ser libertador, né? Tipo, não aguentava mais trabalhar em tal lugar, graças a Deus, agora eu posso fazer outra coisa, posso ser outra pessoa, posso, né, construir um outro caminho e tal, por mais que possa ser libertador, existe ali uma reconstrução mesmo, assim, né, a ser feita da identidade. Eu acho que é a ressignificação da vida, né? Porque até aí o trabalho, se a gente pensar que a gente trabalha 5 dias por semana para descansar 2, né? O trabalho consome uma parte do nosso tempo. Muita parte. E realmente você começa a ser reconhecido, muitas vezes, pelo que você faz. Uhum. Né? Então, cola na tua identidade. Eu sou Rita, psicóloga. Né? Qual Rita? A Rita psicóloga? É. A Rita professora, psicóloga? Tá, é. Né? O que que você... a gente tem muito esse hábito de oi, tudo bem? Fulano, não, legal, não sei o que, como é que você chama, tal, 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 tal. O que que você faz? As pessoas perguntam muito isso é automático, né? Você trabalha com o quê? O que que você faz e tal? E perder isso é difícil, porque você vai botar o quê no lugar?
Já teve uma época, eu trabalhei na superintendência aqui do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era conhecida pelos 10 mil funcionários do Rio de Janeiro. Eu fazia um trabalho que as pessoas me ligavam para perguntar, porque eu era especialista naquele assunto ali. Uhum. Então, quando queriam saber alguma coisa, tirar uma dúvida, eles tinham que ligar para mim. Quase todo mundo me conhecia, era meu nome e sobrenome. Inclusive, quando no Instagram eu coloquei o orientador ali, muita gente falava, por que você não bota só Rita Cardoso? Eu falei, mas a vida inteira eu fui Rita Cardoso. Antes eu era Rita Rock, né, por causa do meu sobrenome de casado. Então as pessoas estavam acostumadas a me chamar por esse nome de guerra, né? Nome de guerra, né? Lá. Eu falei, não, como que as pessoas vão ver esse nome e vão saber que sou eu aquela pessoa lá? Eu não quero isso, eu quero saber outra coisa. Então, é difícil, né? Porque eu saí aposentada, da aposentadoria para uma outra carreira, né? É, Então, a gente fica muito vinculado, principalmente quando você tem uma competência que é atrelada a você, que vai com você junto, né? E depois sair de exatamente. lá, eu fui para RH. Eu fui para RH da Superintendência do Rio de Janeiro, e também ali eram os funcionários do Rio de Janeiro que falavam com a gente todo dia, né? Então, eu trabalhava com licença saúde no Rio de Janeiro. Então, outro assunto que as pessoas também procuravam a gente para saber. Então, é muito forte essa questão da aposentadoria, né? É. E acaba sendo realmente eu acho que um desafio, né, Rita, assim, de você se desvencilhar disso e construir uma nova identidade, que é isso. Hoje você é Rita Cardoso, orientadora, né? Aliás, hoje é o nosso dia, né? Parabéns. Ah, é verdade, vinte e gente. Hoje sete é de dia do novembro, orientador parabéns. profissional. Muito bom, parabéns para nós, Parabéns. né? Muito legal mesmo. É verdade, é 27 de novembro. Ah, E, assim, é um peso tão grande. Eu vou contar para vocês que foi o primeiro dia que eu não trabalhei. É um peso tão grande que eu me aposentei numa sexta, né? E segunda-feira, na verdade, meu último dia foi um domingo, né? Aí na segunda-feira eu dormi, acordei 2 horas da tarde. O peso era tão grande, mas tão grande, que simplesmente eu desliguei todos os despertadores e eu dormi até 2 horas da tarde. Não tinha isso, entendeu? é, É muito louco, gente. Isso é muito doido. é, E eu acho que o mais difícil é porque você, assim, as pessoas não têm essa noção. Eu falo sempre isso com meu irmão que está prestes a se aposentar, falta uns 2 anos e meio, porque assim, a gente está tão acostumado a ser alguma coisa ligado à profissão, né? E a maior parte das pessoas, né, como eu, como meu irmão, trabalha em alguma coisa, trabalhava, né? Eu trabalhava e ele trabalha em alguma coisa que não escolheu porque queria trabalhar naquilo, foi uma opção, né? Foi uma escolha feita pela vontade, pelo desejo de desenvolver alguma coisa. Não, foi necessidade de sobrevivência, né? Então, é a história da maior parte das pessoas do nosso país. Então, isso é uma questão ainda mais difícil, porque depois você fica improdutivo pela sociedade, na forma como a sociedade te enxerga, né? Improdutivo, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento difícil de você lidar, porque é ambivalente, é um é, sentimento ambivalente, é. né? Ao mesmo tempo que você está livre para gozar a vida que você queria ter, você é considerado pela sociedade como uma pessoa improdutiva. O texto fala isso, né? Sim. O texto vai falar um pouco sobre isso, né? Desse sentimento. E é E você engraçado, vê, né, que eu acho interessante isso, né? Às vezes, num primeiro momento, traz aquela sensação de alívio, de ai, que bom, né? Tô livre, posso dormir até a hora que eu quiser, posso fazer o que eu quiser e tal e tal. E aí vai caindo um pouco a ficha e vai sendo difícil, às vezes, você fala assim, gente, mas eu preciso de alguma coisa estruturada, eu preciso de alguma um coisa. É vazio, um vazio dá muito um grande mesmo, vazio né? enorme, É, um vazio enorme, porque, porque assim,
você pensa assim, caramba, principalmente quando os filhos foram embora, né? Se você ainda tem uma pessoa com quem você convive, tá tudo bem, você tem alguém. Mas que talvez, como no meu caso, meu marido trabalhava, Uhum. né? E quem não tem? É todo é um luto mesmo, assim, né? E aí É você um fica, luto. e agora, né? Ah, que legal, tal, tô tirando o ano que eu queria, tenho oportunidade, né, de ficar à toa, de ficar, ver os programas que eu queria ver, fazer as coisas. Vai passando um tempinho, né, daquilo, um mês, 2 meses, 3 meses, a coisa começa a entrar, não é tão divertido mais. Sabe, parece que não era muito isso, né? Tá faltando ali, o que que eu vou fazer, para que que eu estou vivendo, né? Um propósito, uma coisa. E aí, alguns vão para trabalhos voluntários, né? É um caminho. Outros vão realmente construir uma nova carreira, como você está fazendo, né? Tipo, uma coisa que vai para onde seu desejo está indo, né? Tipo, o que que eu quero? Ah, eu quero trabalhar com isso. Ótimo, de que forma, né? E consegue se organizar para poder fazer. Só que outros ainda têm uma questão da necessidade. Então, a angústia é muito grande, porque, mais uma vez, eles vão ter dificuldade, às vezes, de serem absorvidos pelo mercado. Então, continuar trabalhando, às vezes, vai ser difícil na mesma área, às vezes, do que ele se aposentou, né? Mas ele precisa continuar, porque, né, a gente sabe que cai muito, muitas vezes, o rendimento, dependendo de onde trabalhar, se não tiver um plano de previdência, né, se não tiver uma coisa, cai muito, né? Seu poder aquisitivo cai muito. E aí, de repente, você tem uma liberdade, mas você não tem, né, liberdade por um lado, mas você não tem liberdade pelo outro, porque você continua tendo que pagar, e aí sem poder, né, sem poder aproveitar, sem poder fazer muita coisa. Então, aí acaba voltando, às vezes, para o mercado, sem saber direito o que vai fazer, como vai fazer, enfim, toda essa questão aí que vai junto, né? E aí é uma angústia muito grande. Por isso, ajudar a pessoa a se planejar, né, numa pré-aposentadoria é muito interessante. E ajudar a pessoa também numa pós-aposentadoria também é. Né? É um momento muito delicado, gente, muito delicado. Rita, se eu tivesse que deixar de ser psicóloga, dando meu exemplo, não sei o que eu ia fazer. É como se saísse uma parte de mim mesmo, assim, tipo, que eu Ainda tem um funcionamento, um pensamento, né, da sociedade que a gente tem que ser produtivo o tempo todo, né? também, é. Tem dificuldade, por exemplo, tirar férias. Eu fico imaginando essa pessoa aposentando. Não é? Férias, às vezes, dependendo, você tirar um mês inteiro de férias, você muito à toa, né? Só que não, né? De repente é normal, você deveria tirar aí É. 30 dias, mas não, né? Muito à toa, nossa senhora. Então, tem essa noção mesmo, assim, da nossa sociedade, de que é isso, o ócio é muito ruim, né? E aí mescla um monte de questão. Talvez as próximas gerações, por exemplo, né, as gerações agora que estão hoje entrando no mercado de trabalho, elas já têm uma visão muito mais de qualidade de vida, de que o trabalho não é tudo, de que, né, o trabalho precisa ocupar um lugar, mas é um lugar que não é tanto assim de destaque e tal, que é diferente da percepção, por exemplo, de quem está se aposentando hoje, da percepção da nossa percepção, por exemplo, também, né, Patrícia, que tipo, o trabalho ainda tem um peso muito grande, assim, né? Talvez as outras gerações até tenham um pouco mais de facilidade de se desvencilhar um pouco desse lugar, dessa identidade e tal, porque vão prezar por outras coisas, assim, desde o começo, né? Pode ser? Mas o fato é que quem está se aposentando hoje e a próxima geração ainda a se aposentar, não tem muita facilidade com isso, não, né? Não Não tem. tem. E é legal, eu lembro direitinho, gente, de uma pessoa que eu atendi, daí era na clínica, né? E ele tinha acabado de se aposentar, assim, ele era da Petrobras, né, no Rio, e
ocupava um cargo até, né, alto dentro da Petrobras e fez carreira desde que se formou lá, né? Então, tipo, 30 anos de Petrobras. Então, ele era o fulano da Petrobras. Uhum. Fulano da Petrobras, fulano da Petrobras. Quando ele aposentou, ele falou, quem que eu sou agora? Eu não sou mais o fulano da Petrobras. Ninguém falava nem a profissão dele, falava da onde ele trabalhava, né? Eu não sei mais quem que eu sou. O que que eu vou ser? Eu vou ser o pai do fulano da ciclana? Eu tinha o marido da ciclana? Quem é você? E aí eu lembro direitinho de um exemplo que ele deu, que eu nunca vou esquecer. Assim, ele brincou e falou assim, eu deixei de ser o fulano da Petrobras para ser o Jaque lá de casa. Aí eu falei, Jaque, eu não entendi. Ele falou, já que você tá, todo mundo me liga e fala, pai, já que você tá em casa, já que você tá à toa, faz tal coisa, busca o fulano lá e tal, né? Ó, já que você está aposentado mesmo, né? Vamos em tal lugar, 2 horas da tarde, vamos não sei na onde, vamos viajar, vamos fazer. Não estou querendo ser esse Jaque, sabe? Assim, mas eu também não sei o que, que eu quero ser. E era isso, é uma angústia mesmo, assim, né, gente? Muito, muito grande, de uma reconstrução que é necessário fazer e que, às vezes, a base é muito vazia, gente. Realmente, às vezes, quando a gente está falando de uma personalidade muito frágil, que cola muito, né? Por exemplo, no caso dele, na Petrobras, colou, né? Ele tinha todo o reconhecimento do mundo na Petrobras, tinha uma fragilidade que se sustentava na Petrobras, teoricamente assim. Quando a Petrobras sai, tudo instável, tudo completamente desorganizado. Então, é uma análise que a gente pode fazer muito interessante mesmo, né? Sobre Aham. a aposentadoria, né? Que é um momento complexo, realmente, né? Ainda tem uma questão que, assim, tem umas pessoas que, sempre que eu trabalhava, eu tive muitos problemas dentro da empresa, porque eu sempre priorizei, eu sempre tive vida fora do banco, sempre. Sim. Então, eu trabalhava, eu tinha as filhas, eu tinha a casa, eu tinha estudava, eu sempre tive o outro lado, né? Fiz atividade física e tal, né? Então, meu chefe ficava assim, quando eu ia trabalhava na área de crédito, né? E meu chefe, Rita, você está dançando na cadeira. Eu falei, Luiz Fernando, está na hora de eu ir embora. Então, ele ficava danado. Aí, terminava ali as coisas, eu pegava as coisas e ia embora, né? Realmente, né? E aí, um dia, quando estava saindo do setor, né, pedi para sair, ele veio perguntar para mim, por que você está indo embora? Eu falei, você percebeu que todo mundo se substituiu, menos eu? Ah, tá, mas você ficava sempre com vontade de ir embora? Eu falei, mas é claro, Fernando, eu tenho vida fora da empresa, vocês ficam aí ficando até o final aí. Então, muitas pessoas que não vivem É? a vida fora da empresa. Quem não vive, quem se dedica demais àquilo ali, não consegue construir algo fora dali. E eu percebia muito isso em todo lugar que eu trabalhei, sempre tinha pessoas assim, né, que não sabiam viver a vida além do trabalho. Para Uhum, essas pessoas ainda é mais difícil, porque elas não conseguem enxergar que a vida delas não é só o trabalho, uhum, né? Então, eu vejo que construir, quando eu fiz o meu planejamento de sair, eu não fiz só orientação profissional, eu fiz um planejamento financeiro, né? Eu pensei, eu fui liquidando dívidas, eu fui estruturando na minha cabeça, até ticket eu dava para minhas filhas usarem. Vocês usem aí que eu não quero saber do ticket. Porque era uma estrutura que eu criei para um planejamento para eu sair e pensando em todas as coisas que eram necessárias para eu ter uma vida que eu não ia contar mais com aquilo, uhum. entendeu? Então, muitas pessoas não têm vida fora, não se organizam, não se estruturam, não desenvolvem seus hobbies, não pensam nas outras coisas, entendeu? Então, esse é um desafio. Se eu pudesse tirar 30 dias de férias, eu tirava os 30 dias de férias. Nem que fosse para ficar em casa vendo televisão, ficava. Porque o desafio é você aprender a viver com você. Porque se você não consegue viver com você,
como que você vai viver o que tem depois, né? Então, eu sempre pensava, minha vida não é só empresa, minha vida é outra coisa depois também, né? Então, as pessoas não pensavam assim, olha que não era uma pessoa ou outra, eram várias pessoas que eu via assim, sabe? E continua existindo pessoas, porque eu convivo com essas pessoas até hoje, né? Então, eu acho que dentro dessa perspectiva de aposentadoria, o desafio é muito maior que se coloca para quem... Eu não atendo a aposentadoria, não quero atender a aposentadoria de jeito nenhum, sabe? Porque eu acho que o mais difícil é você, sabe? É que as pessoas consigam estar em contato com elas mesmas e perceberem o que elas estão fazendo com a vida delas há muito tempo, sabe? E que não é a aposentadoria. Eu vejo isso na minha própria família, sabe? Vejo meu irmão, que não se interessa por nada, não lê um livro, não lê um manual, vai se aposentar para ficar fazendo o quê? Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, e a gente tem essa realidade, né? O Brasil, eu nunca consigo desassociar nosso lado social, né? Nosso lado econômico de um país que é empobrecido na sua maioria das pessoas, e você vê que se essas pessoas vão ganhar um salário mínimo único, elas vão precisar buscar uma outra forma de se sustentar. E aí você vai ver, elas não vão conseguir. Vão fazer o quê? Vão buscar uma outra fonte de renda fora, na informalidade, como você estava falando. Na informalidade, eu também não tenho uma assistência médica para cuidar, né? Não vão. Então, é sempre uma dificuldade muito grande, né? Então, você levar as pessoas a refletirem sobre isso. Eu tenho aqui a minha diarista tem a minha idade. Eu venho falando com ela, dona Jacimar, vamos lá fazer uns cursinhos aí, dona Jacimar. Eu pago para a senhora, vamos fazer uns cursinhos para a senhora se aposentar, não precisar carregar peso quando se aposentar. Não quero ouvir falar. Mas não existe essa cultura mesmo, assim, né? Não existe essa cultura de planejar, né, gente? De maneira geral, não é só para aposentadoria, mas é de maneira geral. De A gente maneira vê isso na geral. faculdade, né? Uma dificuldade da gente planejar, da gente pensar o que eu vou fazer depois, como é que eu vou sair daqui, o que que eu vou sair, fazendo o quê, né? Uma dificuldade, ninguém dá esse suporte também, não existe esse suporte, né? Depois da faculdade, durante a carreira, você vai meio que, às vezes, deixa a vida me levar. Ah, apareceu uma oportunidade aqui, eu pego, outra ali, pode ser interessante, e aí o fluxo vai indo, aquela coisa, e para aposentadoria, é a mesma coisa, né? Tipo, Eu acho que é uma reflexão muito interessante. Vocês já viram aquele filme, Senhor Estagiário? É É um muito filme muito, legal. muito legal, que justamente ele traz essa forma. Você viu, Patrícia, o filme, O Senhor Estagiário, Vi, vi, com De Niro? Que é vi. muito É bom para a muito gente legal. até levar, né, para uma discussão nesse filme, dá para levar para uma discussão dentro de um processo Com de certeza. orientação à De aposentadoria, para você orientação, com discutir certeza. justamente isso, né? Eu lembrei E desse filme quando a Rita falou da mistura de gerações, ele com a É, pastinha dele abrindo, tudo organizado. todo organizado. cheio de coisas, né? Então, o pessoal me olhando assim, né? Tipo, o que é isso aí, né? Pessoas. Muito interessante esse filme mesmo, muito legal. É, Vamos indo aqui no texto, né? Vamos lá, é, quer destacar enfim, alguma coisa? deixa eu ver aqui uma parte que eu queria destacar. Lá na página 39, ó, no último parágrafo, ó. Entendemos que a aposentadoria não deve ser vista como o fim dos projetos, mas sim como um recomeço, onde a dimensão temporal da identidade que for alterada precisa ser reestruturada. Para tanto, é necessário resgatar outras atividades capazes de propiciar mais prazer do que as anteriores, estabelecer novos laços afetivos, descobrir ou redescobrir desejos, enfim, ter novos projetos de futuro. E é exatamente aqui que eu acho que às vezes é a dificuldade, porque você vai ter que entrar em contato com você mesmo, não tem jeito. Você vai ter que procurar essa resposta dentro de você, tipo, né? O que você quer fazer daqui para frente? O que vai ser possível? Óbvio, não é só tudo o que você deseja, mas, né, é o que você gostaria e o que é possível dentro do contexto que você está inserido, né?
Isso realmente muito Não, interessante. essa aqui me lembrou o seguinte: você sabe que eu me aposentei, né? Tem gente que, quer dizer, eu fiquei, assim, na época, eu fiquei pensando, poxa, não vou ter mais aquelas pessoas com quem eu convivi. Mas eu fiz tanta amizade nova, depois que me aposentei, mas tanta amizade nova. Caraca, você não tem noção. É. Tudo quanto é lugar que eu vou, eu acabo fazendo amizade nova. Até aqui na rua agora, que eu mudei para uma casa aqui na rua, já tem um mundo de pessoas aqui, que eu estou até querendo marcar aqui nosso chá com as senhoras aqui da rua. Então, assim, eu vou fazendo amizades novas. Então, mesmo dentro da pandemia, fiz amizades novas, fiz pessoas, assim, grupos, né? Pessoa, com as pessoas, sabe? E eu não faço amizades superficiais, não. Eu faço boas amizades, eu aprofundo essas amizades, eu valorizo, eu invisto, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, foi muito legal, muito bacana, porque eu acho que depende muito do que você quer realizar, sabe? Você Isso realmente é investe, bacana você mesmo. acredita, sabe? E eu acho que esse final foi bom, assim, para ver essa questão. Eu realmente investi nessas questões desses laços afetivos, sabe? De buscar isso, né? E ter mais É, prazer nessa relação com as pessoas, sabe? eu acho que assim, né, gente, quanto mais a gente puder, óbvio, né, ter essa energia, e isso é um diagnóstico que a gente precisa fazer também quando a gente vai atender a aposentadoria, né? Essa pessoa tem energia de vida, que eu estou dizendo energia de vida é isso, né? Ah, eu vou continuar fazendo amizade, não tem problema, né? Tipo, beleza, eu sinto a perda das pessoas que eu não convivo mais, mas eu continuo querendo conhecer novas pessoas. Eu sei que eu quero movimentar para alguma coisa, eu não sei do que, mas, né, eu quero, sei lá, colocar em prática talvez algum talento que eu tenho. Isso é energia de vida, né? Uhum. Mas muitas vezes a pessoa não consegue achar muito essa energia de vida ali, porque parece que já está fadado, né, ao fim. Então é isso, aposentei, acabou, não sei muito para onde que eu quero, não sei nem se eu quero ir para algum lugar, mas também não sei se eu quero ficar parado. E aí é aquela coisa que não aparece muito essa coisa da construção, né? Isso é um diagnóstico interessante para a gente fazer, porque pode fazer toda a diferença em como ele vai lidar dali para frente, né, com novas propostas ou não. Então, Eu acho que tem muito realmente, a ver com aquilo que a gente alimenta, sabe? sim, Eu lembro da minha mãe, a minha mãe sempre foi uma pessoa assim também, sabe? Minha mãe morreu com 82 anos, ia fazer 83, mas era uma pessoa, minha mãe era uma pessoa para fora, né? Ela tinha essa energia de vida, ela estava sempre fazendo alguma coisa na rua, não sei o quê. Então, ela nunca foi uma pessoa que fechada, né? Sempre foi uma pessoa aberta, uhum, sabe? uhum. Então, acho que eu tenho muito essa coisa da minha mãe, né? Meu pai também não era uma pessoa fechada, só que ele viveu muito pouco, né? Sim, Meu pai mas viveu muito assim, pouco. eu acho que tem a ver também, né? Pode ter a ver com a criação, mas tem a ver também com o lugar que o trabalho está ocupando para a pessoa. Então, O quão estrutural foi, sabe, esse foi assim, trabalho. E aí, às vezes, não sobra nada mesmo, assim, é não realmente sobra uma nada. parte, um pedaço da pessoa que foi embora e ela está aleijada nesse sentido, Sabe? assim, né? Então, Eu entendo, eu acho que também depende, pode, né? sabe? Mas legal, né, gente? Acho que é um tema interessante da É gente um texto, ir atuando, bacana. né, atualizando, vendo possibilidades, discutindo, porque vai ser cada vez mais comum de chegar a esse tipo de demanda dentro, né, da orientação profissional. Então, realmente, acho que é legal da gente já ir se familiarizando e vendo, né? Será que eu quero Mas atender? A você amiga já falou, atendeu, né? já atendeu alguém dessa área assim de Eu, Rita, aposentadoria? não, ainda não. Ainda não chegou para mim orientação profissional. Chega para psicoterapia, mas não chega, ainda não chegou para orientação profissional. Eu acho que a procura ainda é pequena, porque acho que as pessoas nem sabem que existe isso.
O que eu É. vejo muito de programa de aposentadoria é as pessoas que vão oferecer dentro das empresas, e aí a própria empresa faz, às vezes, né, uma sensibilização ali, uma preparação, aí contrata profissional para poder fazer e tal. A Dulce mesmo começou, foi desse jeito, né? Acho que era o Banco do Brasil mesmo que contratou a Dulce, eu acho que foi o Banco do Brasil. E Toda vez que o banco inventava algum programa, eu me arrepiava. acho que foi o Banco do Brasil que chamou atenção para isso, falou, você não quer desenvolver um trabalho aqui? Eu acho que ela foi, opa, né, isso aqui é um nicho interessante e começou, né? Se eu não me engano, é do Banco do Brasil mesmo. Mas, enfim, né? Então, acho que tem ainda pouco movimento de procura ativa, assim, né? Da própria pessoa vir e falar, eu quero ver sobre isso e isso, né? Então, pelo menos A maior Isso é parte das pessoas. interessante que eu terminei o texto e pensei assim, nossa, eu nunca pensei em me aposentar. Eu sempre penso que assim, eu ficando mais velha, eu não vou mais atender criança e vou atender menos, tipo, 2 vezes por semana, mas eu não pretendo me aposentar, não. Eu tenho a mesma questão, Patrícia. Esses dias a gente estava fazendo, eu e meu marido estava fazendo um curso de planejamento financeiro, né, e tal, e aí o cara foi e perguntou para o meu marido quando é que ele pretendia aposentar e tal, aí ele falou, não, com tantos anos e tal, e beleza, enfim. Aí perguntou, e você, Rita? Eu falei, então, não me vejo aposentando, não sei te Não, falar. Porque se eu tiver ainda condição mental e física, né, para poder. Lógico que eu não vou atender do mesmo tempo tanto que eu atendo hoje, mas assim, é, eu quero continuar atendendo. Não sei se eu vou querer parar em algum momento e falar: chega, não quero mais nada. tem sempre alguma coisa nova para estudar nessa área mesmo de saúde É, mental. ah, É um trabalho que, dependendo dos casos que você pegue, né, que você assuma, você consegue continuar trabalhando mesmo idosa. exatamente, né? Então, tipo, eu não sei. Aqui na minha cidade tem uma senhora, assim, minha senhora, ela tem mais de 80 anos e ela atende até hoje. Óbvio, atende Eu um tenho por uma dia. amiga que infelizmente faleceu, mas atendeu até 90. Aí, Até gente, 90 eu me anos ela vejo estava essa pessoa atendendo. aí, Patrícia. Eu me vejo essa pessoa. Não mais com aquela coisa da dependência do dinheiro, do tipo, nossa, eu preciso disso para sobreviver, mas simplesmente que eu gosto de fazer, sabe? Assim, tipo, Exatamente. é Vai um. virar hobby. Exato, Vai virar exatamente. hobby. Sim, mas vamos ver, né? Muita coisa pode acontecer também, né? Isso eu falo É na idade verdade. de hoje. Pode ser que daqui, sei lá, 15, 20 anos isso se transforme, né? Bastante. Eu vejo, não quero mais não, ou quero fazer outra coisa. Enfim, pode ser, né? Vamos ver. Por enquanto, mais ou menos é o Tá meu tudo bem, né? pensamento. Vamos ver até onde dá, né, gente? Até Espero, onde né? vai, o que que acontece por aí. Ano que vem eu vou fazer 60 anos, né? Que legal. Se Eu aposentou faço nova, né, Rita? 50. Nossa, se aposentou muito nova. Mas É, eu comecei a trabalhar muito cedo. sim, Eu tenho sim, mas 50 assim, anos. né? É uma grande vantagem isso, né? Porque 50 No, anos você o está muito banco, nova o ainda, né? banco foi Tá meu cheio de quarto, energia. Hã? olha só, o banco foi meu quarto emprego, eu entrei com 22 anos. Caramba. É, muito legal, né? Então, é legal, né? Enfim, vou parar aqui de Vamos lá. gravar. Vamos